Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o nosso tema é geometria molecular. Antes de começarmos a falar de geometria molecular, nós temos que ter em mente primeiro aquela tabela periódica que tem aqui uma extensão onde nós ressaltamos principalmente o que nós vamos precisar aqui: o número de elétrons na última camada. Nós precisamos saber os números de elétrons na última camada. Nós precisamos também saber o NOx e precisamos também saber a quantidade de covalente, a necessidade de covalente desses elementos químicos. Outra coisa importante também é entender o conceito de átomo central. Átomo central é aquele que vai ficar no meio da molécula. Não quer dizer que na hora de escrever a fórmula molecular, nós vamos escrever, ele vai aparecer no meio, não, mas na figura geométrica ele estará no meio. Ou seja, os demais átomos estarão relacionados com ele. Para essa aula, nós vamos utilizar este quadro. Nós vamos preencher este quadro. Aqui nós vamos abordar apenas moléculas com no máximo 5 átomos. Nós não vamos falar de moléculas com mais de 5 átomos. Não quer dizer que não existam, só que nós só vamos falar até 5 átomos. Então vamos começar. Nós estamos falando de substâncias que são formadas ou por ligação iônica ou por ligação covalente. Nós não vamos falar aqui das substâncias formadas por ligação metálica. Nós vamos começar a falar de moléculas que possuem 2 átomos em sua estrutura. Bom, como nós estamos falando de 2 átomos, eu vou pegar aqui 2 representações. Eu tenho aqui 2 massinhas representando 2 átomos diferentes. Se eu for ligar esses 2 átomos por linhas, tudo que eu consigo não é uma figura geométrica, é apenas uma linha. Então, toda vez que eu falar de uma substância formada por 2 átomos, eu terei uma linha, eu não terei uma figura geométrica. Se eu não tenho uma figura geométrica, eu não tenho como indicar quem está no centro. Estão ambas na ponta. Sendo assim, uma molécula que possui 2 átomos, ela simplesmente não tem átomo central. E como ela só forma uma linha, a geometria dela será linear. Bom, então nós vamos agora representar essa figura geométrica. Eu tenho aqui uma substância que eu vou representar o hidrogênio. E eu tenho aqui uma que está representando o cloro. Para fazer a ligação entre as duas, eu tenho que descobrir primeiro qual é a classificação do hidrogênio e qual é a classificação do cloro. Então, nós temos que ir à tabela periódica. O hidrogênio está aqui, está em verde. E o cloro está aqui, também está em verde. Em verde aqui eu tenho, então, são não metais. Quando eu tenho um ametal com outro ametal, isso é uma ligação covalente. Se é uma ligação covalente, nós temos que ver quantas covalentes esses elementos fazem. O cloro, ele faz uma covalente. O hidrogênio que está do lado de cá, ele também faz uma covalente.
Como cada um precisa de uma covalente, então eu só preciso ligá-los com um traço. Essa, então, é a minha geometria do HCl. Então, eu tenho aqui que o H, quando ligado ao Cl, vai fazer apenas uma ligação covalente entre os dois. Para desenhar a fórmula de Lewis, eu preciso conhecer a quantidade de elétrons na última camada. O cloro tem 7 elétrons na última camada. O hidrogênio tem apenas 1 elétron. Então, eu desenho o H com seu único elétron e o cloro do lado dele com seus 7 elétrons. Lembrando que apenas um elétron faz a covalente. Os demais estão nos outros pontos. Toda molécula que possuir 2 átomos sempre vai fazer, então, a geometria linear. Outros exemplos de geometria linear. Vamos ver, então, agora o O2. Representando o oxigênio, eu tenho aqui o átomo vermelho. Nós precisamos conhecer qual é a necessidade de covalente do oxigênio. O oxigênio está no grupo 6A e ele tem necessidade de 2 covalentes. Então, eu preciso separar as minhas 2 covalentes para o oxigênio. Tá aqui o oxigênio. Ele precisa de 2 covalentes. Essas covalentes, elas podem ser dispostas de formas diferentes. Mas, como ele só tem outro oxigênio, ele vai precisar fazer as 2 covalentes no mesmo átomo, já que ele só tem mais um átomo. Então, ele acaba fazendo uma dupla ligação. Para desenhar isso, nós temos um oxigênio, a dupla ligação e outro oxigênio. Um outro exemplo é o nitrogênio, o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, eu peguei a bolinha verde para representar o gás nitrogênio. Ele é N2, ou seja, 2 átomos de nitrogênio. Olhando a tabela periódica, nós vamos ver que o nitrogênio é do grupo 5A e ele precisa de 3 covalentes. Então, eu já pego minhas 3 covalentes para fazer com o nitrogênio, o N2. Só que esse nitrogênio que precisa de 3 covalentes, ele só tem outro átomo de nitrogênio para fazer as 3 covalentes. Então, ele vai fazer as 3 covalentes com o mesmo átomo. Então, eu tenho o N ligado ao N com 3 covalentes entre eles. Observe, ele continua sendo linear, mas quando eu for desenhar lá no meu quadro, eu tenho que colocar um N ligado a outro N e 3 covalentes entre eles. Na aula sobre covalente, eu mostrei como fazer a fórmula estrutural e eu disse a vocês que o máximo de ligações que nós podemos ter com o mesmo elemento químico, seja ele igual ou diferente, serão 3 ligações. Eu não posso fazer
mais do que 3 ligações. Vamos ao próximo aqui. Nós já falamos de 2 átomos, agora nós vamos falar de uma molécula que tem 3 átomos. Agora, em casos de moléculas com 3 átomos, nós temos 2 possibilidades. A primeira delas, aí eu sempre vou ter que ver, olha, essas 2 fileiras. A primeira, essa fileira de número de elétrons na última camada e comparar com o número de covalentes necessárias para tornar esse átomo estável. Então, a partir de 3 átomos, nós também temos que observar o átomo central, porque se eu já tenho 3, eu já posso montar uma estrutura geométrica e não apenas linha. Então eu vou ter alguém no meio. Alguém estará no meio e alguém estará nas pontas. E nós temos que saber quem é o nosso átomo central. Bom, o nosso átomo central vai ser sempre aquele elemento químico que tiver maior necessidade de covalente. Voltando então ao nosso quadro, então nós temos 2 situações. A primeira delas é quando o número de elétrons for igual à necessidade de covalente. A segunda situação é quando o número de elétrons for diferente da necessidade de covalente. Então, observe, para ter a necessidade de covalente igual ao número de elétrons, nós estamos falando então do grupo 3A e do grupo 4A. Como exemplo agora, vamos fazer então o CO2. No CO2 eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter que fazer a montagem da molécula utilizando apenas o carbono e 2 oxigênios. Para começar, eu preciso definir quem é o central, o carbono ou o oxigênio. Então, eu vou olhar a quantidade de covalente que eles fazem. O carbono faz 4 covalentes e o oxigênio faz 2. Como o carbono faz mais covalente do que o oxigênio, ele será o central. Então, eu vou me preocupar com ele primeiro. Bom, ele faz, então, 4 covalentes. Eu preciso, então, separar minhas 4 covalentes. Nós dissemos já que eu não posso fazer 4 covalentes, por exemplo. Se eu for pegar essa daqui, eu não posso fazer as 4 covalentes com um outro átomo. Eu posso fazer no máximo 3 covalentes, de 1 a 3. Então, a outra não pode ficar junta. Para definir como é que eu vou fazer isso, eu sei que eu tenho que ligar essas 4 covalentes a este átomo de carbono. Agora, para descobrir como eu vou ligar, eu sei que eu tenho 2 átomos iguais, ou seja, todos os 2 fazem a mesma quantidade de covalentes, que no caso aqui é o oxigênio, faz 2 covalentes. Então, eu sei que eu preciso servir a este átomo 2 covalentes. Das 4 covalentes do meu carbono, 2 eu vou separar para este. As outras 2 eu vou separar para o outro átomo de oxigênio. Como nós dissemos, o carbono, ele é central. Então, eu tenho que ligar este aqui com o carbono e este aqui com o carbono.
Aí eu tenho que voltar lá no meu quadro para definir como vai ser esse tipo de geometria. Eu tenho que saber que toda vez que o número de elétrons for igual ao número de covalentes, a minha geometria montada será a linear. Toda vez que o número de elétrons for diferente do número de covalentes, a minha geometria será a angular. Então, aqui eu vejo o átomo central, o carbono tem número de elétrons igual à necessidade de covalentes, sendo assim, será linear. Então, para montar essa minha molécula de forma linear, sabendo que eu tenho que dar duas ligações para um oxigênio e duas ligações para o outro, formando uma linha, eu simplesmente coloco ligação dupla e do outro lado, formando uma linha, ligação dupla. E aí está a minha molécula de CO2, desenhada em forma de linha. Para desenhar isto lá no nosso quadro, então eu tenho que o carbono ele vai ser central. Eu tenho que fornecer duas ligações para o oxigênio e duas ligações para o outro oxigênio. Se eu for fazer a fórmula de Lewis, eu vou desenhar meu oxigênio com seus 6 elétrons na última camada, lembrando que 2 eu compartilho com o carbono. Então, eu vou desenhar todos aqui e aí fazer os elétrons. 2, 4, 6. 2, 4, 6. O carbono tem apenas 4 elétrons, 2 aqui e 2 para o outro. Um outro exemplo de 3 átomos, nós temos o HCN. Então, eu tenho um átomo de C, um átomo de H e um átomo de nitrogênio. Mais uma vez, quem é o central? O H. O H tem a necessidade de apenas uma covalente. O C tem a necessidade de 4 covalentes. E o nitrogênio tem necessidade de 3 covalentes. Como o carbono precisa de mais covalentes, ele vai estar no meio. Então, já sei que ele vai estar no meio. Outra coisa que eu tenho que saber é que se eu estou falando do carbono, o número de elétrons é igual ao número de covalentes, número de elétrons igual ao número de covalentes, no caso do carbono, então ele vai fazer ligação à geometria linear. Então, ele vai ficar no meio e os outros dois ficarão linearmente com ele. Então, só falta colocar as minhas ligações. O carbono faz 4 ligações. Como nós vamos dispor essas 4 ligações? Eu tenho 2 átomos aqui. Eu vou começar por aquele que precisar de menor quantidade. Então, eu tenho que o nitrogênio precisa de 3 covalentes. O hidrogênio precisa apenas de uma. Eu não coloquei aqui, mas ele precisa apenas de uma. Então, eu vou ligar uma covalente com o hidrogênio. O nitrogênio precisa de 3. E eu posso fazer a ligação tripla. Então, eu vou fazer aqui a minha ligação tripla. Com isso, eu tenho 3 ligações. Então, o HCN formado vai ser uma ligação do hidrogênio com carbono e 3 ligações do hidrogênio do carbono com o nitrogênio.
para desenhar isso. Então, como nós já falamos, o carbono é central, ele faz uma ligação com o hidrogênio e 3 ligações com o nitrogênio. E com isso nós fechamos as 4 ligações do carbono. Ainda com 3 átomos, nós temos a situação que forma então a angular, quando o número de elétrons é diferente do número de covalentes. Vamos pegar como exemplo aqui a água, o H2O. Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Como nós já vimos na tabela periódica, o oxigênio precisa de 2 covalentes. O hidrogênio apenas de 1 covalente. Eu vou escrever aqui 1 covalente, que eu não escrevi. Então, o hidrogênio precisa apenas de 1 covalente. Lembrando que aqui eu coloquei, mas se refere apenas ao hidrogênio. Os demais não fazem covalente, porque são todos metais, certo? Bom, o oxigênio tem maior necessidade do que o hidrogênio, então o oxigênio será o central. Eu tenho o oxigênio no meio e cada um dos Hs ligados ao oxigênio. Agora, qual formato, qual a geometria? Nós já vimos que quando o número de elétrons for diferente da quantidade de covalente, que nós estamos vendo aqui, o oxigênio tem 6 elétrons, mas precisa de apenas 2 covalentes, é diferente, então a geometria será angular. O que é essa geometria angular? O próprio nome já diz, é uma geometria que forma ângulo. Então, não será uma geometria reta, vai formar um ângulo. O oxigênio precisa de 2 covalentes, então estão aqui as nossas 2 covalentes. Eu tenho que distribuir essas 2 covalentes para meus 2 hidrogênios. Cada hidrogênio só faz 1 covalente, então eu sei que eu tenho que ligar uma covalente com este e a outra com este aqui. Como ele vai formar um ângulo, não será mais reto, então agora a gente vai formar um ângulo. Então, tá aqui. Um ângulo diferente de 180 graus, porque antes nós tínhamos 180 graus. E assim fica, então, a nossa geometria angular. Desenhando isto no quadro, nós temos um oxigênio central e os hidrogênios formando ângulos, com uma ligação para cada um. Observe, o oxigênio precisa de 2 ligações, ele fez uma com este e outra com este. Para fazer a minha fórmula de Lewis, então eu disse a vocês que para desenhar a fórmula de Lewis, a gente tinha que pensar no átomo como se fosse um quadrado, e aí colocando os pares de elétrons em cada um dos lados desse quadrado. Porém, em caso de angular, ao invés de colocar os elétrons, pares de elétrons, nos lados desse quadrado, nós vamos colocar nos vértices. Então, se eu desenho um oxigênio e coloco ele dentro de um quadrado, eu poderia colocar, então, os elétrons para cada lado do quadrado. Mas eu posso também colocar esses elétrons nos vértices. Então, vamos lá. Então, eu faço um oxigênio. Como eu vou colocar os meus Hs aqui para baixo, então, eu tenho um elétron do oxigênio para esse H e um elétron para o outro. Este H tem um elétron apenas, esse aqui também tem um.
estão faltando 4 elétrons para o oxigênio, para a última camada. Então, eu coloco nos vértices, um aqui, outros 2 aqui. Continuando, agora nós vamos passar para moléculas que possuem 4 átomos. Assim como com 3 átomos, com 4 átomos nós temos também 2 situações. A primeira, quando o número de elétrons for igual ao número de covalentes, e a segunda, quando o número de elétrons for diferente da quantidade de covalentes. Quando o número de elétrons for igual ao número de covalentes, nós dizemos que essa geometria é a trigonal plana. Quando o número de elétrons for diferente ao número de covalentes, nós dizemos que a geometria vai ser a piramidal. Vamos entender essas duas. Primeiro, a trigonal plana. Como exemplo, nós vamos ver o BF3. Vamos utilizar para o amarelo para o boro e os azuis para o flúor. Então, nós temos aqui uma molécula, um átomo de boro e 3 átomos de flúor. Temos que observar quem será o meu átomo central. Então, eu tenho aqui o boro e o flúor. O boro precisa de 3 covalentes. O flúor só precisa de uma. O maior é o boro, então ele vai ser o central e os outros estarão ligados a ele em alguma geometria. O boro precisa de 3 covalentes, então eu separo as 3 covalentes do meu boro. Eu tenho que ligar essas 3 covalentes com esses 3 átomos, todos os 3 estarão ligados ao boro. Cada flúor precisa de uma covalente, então eu tenho uma covalente para este flúor, uma covalente para este e uma covalente para este. Bom, eu gosto de falar o seguinte, a trigonal plana é como se fosse uma evolução da angular. Voltando à angular, é essa daqui. Se eu fosse refazer a angular com essa minha aqui molécula, eu faria isto. Pronto, fiz uma angular, igualzinho eu tenho aqui. Só que aqui, ao invés de 3 átomos, eu tenho 4. Então, para evoluir, eu vou acrescentar mais um aqui em cima. Observe, elas são parecidas, só que como ele tem um átomo a mais, esse átomo vai vir para cá para cima. Isso é a trigonal plana. Vamos então desenhar no nosso quadro. B vai ser o central e ele vai então fazer 3 ligações, uma com cada flúor. Então, eu tenho que começar igual ao de cima, cada uma para baixo. Está faltando o flúor, eu acrescento o flúor lá em cima. Para desenhar a fórmula de Lewis, mais uma vez o boro tem 3 elétrons na última camada, então vai ser 1, 2 e 3. Cada flúor tem 7 elétrons na última camada, então eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa dos outros lados. E para o último flúor lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um
Um outro exemplo, então, de trigonal plana, vamos ver, é o CH2O. É uma estrutura com 4 átomos que nós vamos desenhar agora. Tenho aqui, vamos representá-los. Um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Agora eu preciso descobrir quem é o átomo central. Então, nós temos carbono, oxigênio e hidrogênio. O carbono precisa de 4 covalentes, o oxigênio de 2 e o hidrogênio apenas uma. Então, nesse caso, quem venceu? Carbono. Ele vai ser o central, ele vai estar no centro. Todos os outros estarão ligados a ele. Então, conferindo se o número de elétrons é igual ao número de covalentes. 4 elétrons na última camada, 4 covalentes. Como é igual, vai formar trigonal plana. 4 átomos com o número de covalentes e de elétrons igual no átomo central, então é trigonal plana. Carbono faz 4 covalentes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 covalentes. Como nós vamos dispor isso? Eu sei que tem que ficar 2 para baixo e 1 para cima. Vamos ver, o hidrogênio precisa de uma covalente cada um. Então, eu vou colocar a covalente do hidrogênio e colocar a covalente do hidrogênio. O oxigênio precisa de 2 covalentes para ele. Bom, como ele estará ligado ao carbono, ele não estará ligado ao hidrogênio, ele estará ligado ao carbono, então eu tenho que colocar as 2 ligações bem próximas uma da outra. Ligação dupla. Eu falei para vocês que a trigonal plana, para fins de desenho, ela se parece com uma evolução da angular. Então, a angular, como nós faríamos? Aqui é a nossa ligação com o ângulo. Mas como ela é trigonal plana, nós vamos acrescentar alguém lá para cima. Eu sempre tenho que colocar a dupla ligação lá para cima? Não, porque se eu virar essa molécula assim, a minha dupla ligação já está para cá para baixo. Eu posso virar do outro jeito também, porque isso aqui é uma estrutura 3D. Então, não importa o quanto eu vire, sempre vai ficar na mesma posição. É comum, inclusive, desenhar desta forma aqui. A gente desenha desta forma. Mas, percebam, é a mesma estrutura, é a mesma geometria. Trigonal plana. Então, na hora de desenhar aqui, eu tenho o carbono central, eu tenho as angulares com o hidrogênio e para formar minha trigonal, lá para cima, dupla ligação com o oxigênio. E no caso, então, da piramidal, como vai ficar piramidal? Eu vou usar aqui como exemplo o NH3. Então, eu tenho uma molécula de nitrogênio com 3 moléculas de hidrogênio. Como vamos ligar isto? Vamos descobrir quem é o central. O nitrogênio precisa de 3 ligações covalentes. O hidrogênio apenas uma. Então, o nitrogênio é o meu central. Os hidrogênios farão a ligação, estarão ligados ao nitrogênio. Qual é a disposição desses átomos de hidrogênio em relação ao nitrogênio?
Bom, para isso nós temos que ver o seguinte, são 4 átomos, 4 átomos. O central tem número de elétrons diferente de covalente. O nitrogênio, que é o central, tem 5 elétrons e apenas 3 covalentes. Se é diferente, então, ele vai fazer a piramidal. A piramidal, ela deixa de ser uma figura plana e passa a ser uma figura espacial. Ela vai formar uma pirâmide. O nitrogênio, ele tem necessidade de 3 covalentes. Então, tá aqui as 3 covalentes deste nitrogênio. Cada hidrogênio tem necessidade de apenas uma covalente. Então, eu vou colocar uma covalente para cada um dos hidrogênios. Neste caso aqui, vai formar uma pirâmide. Uma pirâmide, ela vai ter uma base. Então, eu vou ligar aqui, eu vou ligar aqui e vou ligar aqui embaixo. No caso, a piramidal, ela vai se parecer com um tripé. Observem aqui, ele tá saindo. Deixa eu pegar um palitinho maior, porque esse aqui ele não vai ficar assim. Vamos refazer aqui as nossas bolinhas. Aqui é tudo feito com massinha. Ao final da aula eu dou a receita da massinha para vocês, para quem quiser fazer isso em casa, tá? Essa é uma massinha feita em casa. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar a receita da massinha nas descrições embaixo, tá bom? Então, eu vou colocar uma ligação para este, uma para este e a outra para este. E aí, então, eu vou formar um tripé. Se eu formar um tripé, ligando no meu nitrogênio, eu tenho isso aqui. Uma estrutura que fica sempre em 3 dimensões. Ela deixa de ser plana para ser tridimensional, tá certo? Observem que aqui está tridimensional. Ela fica até em pezinha bonitinha. Então, este é o desenho da minha geometria piramidal. Observem que se eu deito para colocar no papel em 2D, sempre fica uma projetada ou para cima ou lá para baixo. Sempre vai ficar. Para desenhar isso no papel, a gente faz representações. Então, eu tenho um nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, sendo que um dos átomos ele está projetado ou para frente ou para o fundo. Então, é comum ou colocar um tracinho como você coloca aqui, ou então você faz vários tracinhos assim, dando a indicação de que esse ou está lá para trás ou está aqui projetado para frente. Pode fazer 3 tracinhos retos para baixo? Pode sim, tá? Mas assim também é normal fazer. Para fazer, então, a minha fórmula de Lewis, eu tenho o meu nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, então eu tenho um elétron para este, um para cá e um para cá. E os outros 2 lá em cima, que não fazem covalente nos outros 2. Então, eu tenho com um hidrogênio, com outro hidrogênio e o terceiro hidrogênio. Essa, então, é a minha estrutura piramidal. Já estamos chegando ao final. Agora, para terminar, nós temos as estruturas com 5 átomos. Eu falei para vocês que eu vou falar apenas até 5 átomos. Nós não vamos falar mais do que isso. Bom, como eu estou falando de uma estrutura com 5 átomos, para você fazer a ligação com 5 átomos, você tem um átomo central e outros 4 átomos ligados a ele. Como ele vai precisar de 4 átomos ligados a ele, então ele só pode ter a necessidade de 4 ligações covalentes. Então, toda vez que nós falarmos de uma estrutura com 5 átomos, quer dizer que nós estamos falando de uma estrutura cujo elemento central pertence ao grupo 4A.
E no grupo 4A, o número de elétrons sempre vai ser igual à necessidade covalente. Então, nós não vamos precisar nos preocupar se ele tem números de elétrons e covalentes igual ou diferente. Tá certo? Aqui, então, não tem problema. Mas continuamos com um átomo central, tá certo? Lá em cima nós não tínhamos átomo central, aqui nós vamos ter um átomo central sim, só que nós não precisamos saber se ele é igual ou diferente o número de elétrons e de covalentes. Neste caso aqui, sempre será uma estrutura tetraédrica. Isso aqui é de extrema importância, porque essas estruturas envolvem principalmente as substâncias de origem orgânica, da química orgânica, e muitas vezes é questões de vestibular, tá certo? Qual é a geometria? A geometria é tetraédrica. Assim como eu falei para vocês, que isso é só para decorar, tá, gente? Para ficar mais fácil decorar, que a trigonal plana ela seria uma evolução da angular, a tetraédrica é como se fosse uma evolução da piramidal. Nosso exemplo, então, vai ser o CH4. Eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Bom, é lógico que o central, então, vai ser o carbono, e o carbono tem a necessidade de 4 covalentes. Assim como o anterior, nós vamos usar um palito maior, vai ficar mais fácil. Tá certo? Ele é o central, os outros têm a ver com ele, tá? E cada átomo de hidrogênio precisa de uma covalente. Então, eu vou colocar uma covalente para cada um deles. No anterior, nós não fizemos um tripé, então para fazer aqui, vamos também fazer um tripé. Tá aqui o meu tripé. Vou colocar o meu átomo de carbono em pé nesses hidrogênios. Eu disse que para facilitar para vocês, é só a gente pensar em termos de uma evolução. Eu tenho o meu tripé igual a piramidal. Só que nós vamos evoluir. O que nós vamos fazer? Porque nós temos mais um átomo de hidrogênio. Nós vamos colocá-lo para cima. Então, se eu virar ele assim, tentar projetá-lo em 2D ao invés de 3D, eu vou ter 3 átomos para baixo e um átomo para cima. Certo? Então, vamos desenhar essa estrutura. Nós temos um carbono central, 3 para baixo, igual nós fizemos com a piramidal, porém vamos acrescentar um para cima. Em cada ponta, um hidrogênio. Para finalizar, eu vou desenhar mais uma estrutura tetraédrica muito parecida, que vai ser o CH3Cl. Então, eu tenho o C, o H3 e o Cl eu vou fazer amarelo. Mais uma vez, 4 ligações. Se vocês observarem, o Cl também faz apenas uma covalente. Então, eu tenho uma covalente para cada um. Vou montar o meu tripé novamente. Só que agora o meu Cl eu vou colocar aqui em cima. Então, essa é a minha estrutura de CH3Cl. Então, vamos desenhar aqui. Meu CH3 e o Cl para cima. Então, eu tenho aqui 11 estruturas que nós desenhamos
com as nossas geometrias. Até a próxima aula!